É tão bom ter aquela pausa para o café. Finalmente, o software de logística fácil de usar e com automações inteligentes. O software da Fretify oferece tudo o que você precisa ter para uma gestão de transporte eficiente, organizada e automatizada. Automatize a cotação de fretes, alertas de entregas que irão atrasar, cálculo da cubagem. Automatize todos os seus processos com um software desenvolvido por quem entende de logística. Através do painel Kanban digital, a Fretify é um software super fácil de utilizar. E temos o melhor sistema de tracking de ponta a ponta do mercado. O nosso propósito é facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 2.850 profissionais utilizam o Fretify. Junte-se a nós e solicite uma demonstração. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um painel da 8ª edição da Log Conference. Esse painel nós vamos abordar quanto ganha um profissional de logística, vamos falar sobre esse novo contexto, tendências, com a visão dos dois especialistas aqui presentes, Wesley Naito e Beatriz Antunes. Eu sou Viviane Pimenta, para quem não me conhece, eu sou cofundadora do projeto Log Conference. Log Conference, hoje, considerada uma das maiores conferências online e gratuita de logística e supply chain do mercado brasileiro. A gente tem uma honra enorme de ter conosco dois especialistas que vão trazer essa visão e tirar muitas dúvidas, quebrar muitos paradigmas sobre essa temática. Enfim, quanto ganha o profissional, como que está esse mercado, né? Qual que é as premissas desse mercado e o que nos espera no futuro. Eu também, além de co-founder desse projeto, sou cofundadora da EdTech Log School, uma startup focada em treinamento corporativo para logística e supply. Sejam muito bem-vindos, Wesley, Beatriz. Vou convidar vocês aqui nesse momento para que possam se apresentar. Gostaria de começar aqui com a Beatriz. Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando nesse momento, quem é a Beatriz, para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Legal, prazer, muito obrigada pelo convite, Viviane, que bom estar aqui. Espero que esse conteúdo agregue bastante para quem estiver assistindo. Sou a Beatriz Antunes, sou supervisora de comunicação no InfoJobs. Para quem não conhece, o InfoJobs é o maior site de recrutamento, né, o maior site de empregos do Brasil. Nós temos mais de 400 mil vagas em todo o país. E aí hoje a gente veio falar um pouquinho segmentado aqui para o setor de logística, que é um dos setores que mais contratam dentro do nosso site. Então, eu espero que a gente consiga agregar bastante. Fantástico, muito bom. Wesley, por favor, se apresenta aí para quem está nos acompanhando neste momento. Muito obrigado pelo convite, Vivi. É um prazer estar aqui contigo também, Beatriz. Meu nome é Wesley Naito, sou fundador do Grupo LogSM. Atualmente eu atuo como professor, consultor na área de Lean, Logística e Supply Chain. Também, além de ajudar empresas nessa questão de consultoria empresarial em diversas áreas do segmento logístico, também ajudo os profissionais em relação à recolocação, indicação de cursos, treinamentos. A própria Log School, né, tem vários cursos de alto valor agregado. Faço melhoria do currículo, perfil do LinkedIn e principalmente trabalho o SSI, que a gente vai falar durante o evento, que é o Social Selling Index, painel de vendas sociais que diz o quão bom ou ruim é o seu perfil dentro do próprio LinkedIn, mensurando isso dentro do setor e rede. Muito obrigado, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês.
Fantástico, eu que agradeço o tempo, o conhecimento de vocês, né, e a parceria para que a gente, continue fazendo esse evento acontecer, né, com os melhores especialistas aí do mercado. Aproveito para agradecer todos os patrocinadores, todos os apoiadores institucionais e convidar para a quem está nos assistindo, para que deixe suas perguntas no chat, que os palestrantes irão responder ao longo dessa gravação. Eu queria começar então, a falar um pouquinho dessa temática, né, eu vejo que ao longo das 2 primeiras décadas desse milênio, né, houve um avanço da tecnologia, novos modelos de negócio e mudanças dramáticas, no comportamento do cliente, que vem remodelando o setor de logística, bem como os demais setores. Não só eu acredito que também não só o avanço tecnológico, mas, a digitalização e a própria pandemia, estão transformando muito o setor de logística, né. A gente vê aí pessoas trabalhando cada vez mais em colaboração com robôs, sistemas de trabalhos flexíveis, aprendizado e aprimoramento contínuo, vem se fixando, né, e permeando cada vez mais esse contexto da nova logística. Eu acredito que tudo isso ajuda as empresas a se prepararem para o futuro, e nós vamos falar um pouquinho nesse painel sobre o que é esse futuro para os profissionais, né. Ajudam as empresas a se prepararem, nesse futuro, se permanecendo competitivas e atraindo e retendo esses talentos, esses profissionais que realmente se sobressaem nesse novo contexto. Então, dentro desse contexto ao qual a gente vai conversar aqui um pouquinho, muito se fala que se espera de um profissional de logística habilidades como manter um bom relacionamento interpessoal, ser multifuncional, mostrar proatividade, comprometimento, dinamismo, agilidade, flexibilidade, bom senso, raciocínio lógico, tantos requisitos, né? Poder de reação rápido, capacidade de trabalho em equipe, o senso analítico do profissional, orientação por resultados, coragem de assumir riscos, principalmente num contexto de grandes mudanças, né, que impactam a operação logística. E para isso, eu queria ouvir um pouquinho vocês dois, Beatriz e Wesley, trazendo a visão se realmente, né, essas skills que tanto se vê, quando, né, nas pesquisas de mercado, se realmente na visão de vocês este é o caminho. Então eu queria começar, aqui pela Beatriz, né, você concorda, né, com essas habilidades que muito se vê, divulgando aí na internet, em vários, links de busca, né, que sugere, né, essas skills, algumas delas citadas aqui para o profissional, dessa nova logística, desse novo mercado, Beatriz? Com certeza, eu acho que como você falou, na verdade, essas skills elas são buscadas pelo mercado como um todo, né? Não só na área de logística. É muito importante que os profissionais busquem desenvolver as suas habilidades comportamentais, né? Não só as suas habilidades técnicas, porque acontece muitas vezes da gente entrevistar um candidato que tem habilidades técnicas muito boas, mas que não buscou desenvolver o suficiente as suas habilidades comportamentais. E a gente sempre fala que as duas coisas andam juntas, né? Eu trouxe aqui até um dado de uma pesquisa que nós fizemos com os profissionais de RH que utilizam o InfoJobs, né, que utilizam nossas ferramentas, e para 77% deles, as hard skills e as soft skills, elas possuem a mesma importância nos processos seletivos. Né? E aí 20% deles destacam que as soft skills são mais importantes ainda do que as hard skills, né? Então, elas são super necessárias. Como eu falei, é uma balança que tem que estar bem equilibrada, não adianta ter muito de uma coisa e pouco de outra. E aí, dentro dessas habilidades que você comentou, as pessoas que participaram da nossa pesquisa ainda apontaram que as habilidades são muito parecidas realmente com outras pesquisas aí de mercado, né? Que as principais habilidades, as mais buscadas, são saber trabalhar em equipe, criatividade, resiliência, gestão de tempo, senso de liderança, resolução de problemas.
Então, eu acho que a gente já sabia que tudo isso era necessário, né? Isso fala-se há muito tempo lá, desde quando a gente entrou no mercado de trabalho, sempre falou-se da importância de desenvolver essas competências, mas agora fala-se muito mais, né? Então, quando a gente fala do avanço tecnológico aí, ele realmente aconteceu, a digitalização aconteceu, mas as habilidades comportamentais que o ser humano tem, elas são insubstituíveis, né? As máquinas não podem substituir. Então, é cada vez mais buscado essa sensibilidade, esse fator humano ali que as pessoas conseguem ter pelas empresas. Acho que é isso, né, Wesley? Concordo plenamente. Eu vou até trazer um caso. Eu estou fazendo a gestão de inventários de uma rede aqui de farmácia da região. São 38 lojas. Eu vou colocar um exemplo prático aqui para a galera e pode ficar à vontade de perguntar também. Justamente essa questão comportamental que a Bia citou, junto com soft skills, são várias temáticas, né? Hard skills, deep skills, soft skills, tecnológico, soft, a gente fala assim, traduzindo para o pé da letra, fofo, né? Algo que seja mais palpável. O hard é palpável, o soft já é mais, pode ser uma questão de relacionamento, network, uma habilidade, né, comportamental, seria como um soft. E, inclusive, para ficar bem transparente com os colaboradores que fazem o inventário junto comigo, sejam os freelancers ou os colaboradores em si, eu deixo bem claro para eles o que, como, onde, por quê, quem e que horas que cada função deve ser bem desempenhada, unindo tudo isso, porque a gente usa uma função que é muito tecnológica e tem pessoas que têm dificuldade, seja por várias gerações, né? A X, Y, Z, enfim, millennials. Independente da geração, a gente tem que fazer um acompanhamento para que todos se enquadrem e para que eu possa cobrar o trabalho, eu tenho que desenvolvê-los. Outros vão ter mais facilidade, dificuldade, está tudo bem. Todo mundo vai ter facilidade, dificuldade em alguma área. Só que eu deixo bem claro para eles que no critério final, pelo menos o que eu avalio como certo, e cada empresa tem o seu modo de avaliar, e eu sempre falo, galera, o comprometimento é o meu critério principal, porque a partir do seu comprometimento com a empresa, se você não falta, lógico, questão de saúde não tem nem o que falar, né? Pode faltar, traz atestado, enfim. Mas se você comprometeu, tente não faltar, avisa com antecedência para poder colocar outra pessoa no lugar, porque é um mercado bem dinâmico, e se faltar uma pessoa, já pode quebrar até a questão do inventário, né? Então, eu sempre alinho e coloco todos os parâmetros. Então, quem vai mais vezes ao treinamento está mais capacitado, coloco pontuações. Aí eu criei uma planilha lá, onde que cada um sabe o seu resultado individual, eu envio para cada um, dando os feedbacks positivos, os negativos. O que eu não souber, eu falo, sou bem transparente também, que a gente como gestor, todo mundo já tem aquela expectativa no alto, né? E sempre a gente tem que lá estar se evoluindo, igual a Vivi e você, né, Bia, comentou, a gente está sempre atento ao mercado, e tem hora que você não sabe e você tem que ser transparente para a equipe, mostrar que você está indo atrás e achar uma solução junto com o cliente quando você não a tiver, que for algo inédito, né? Vai acontecer. E justamente um ponto que a Bia falou que é muito relevante, que acontece mesmo, é você estar preparado quando aquele friozinho na barriga chegar, e aí é uma habilidade comportamental. O que eu vou fazer? Eu vou me retrair e travar, ou eu vou me desenvolver e vou abraçar isso, e tá tudo bem você deixar claro que você não conhece o processo. Fica muito mais leve e muito mais prático. E a hora que sua equipe vê que você está levando isso e junto com ela, que você está desenvolvendo junto, você ganha mais credibilidade e ela fica até menos retraída a ponto de se expor às suas próprias fraquezas para que você ajude a desenvolver junto. Então, a gente acabou assim, passando por todos esses tópicos, né, de tech, hard, soft, e direto, aí é lógico. Às vezes eu divulgo algum curso, seja gratuito ou pago, alguns com desconto para a galera, e tá na mão de cada um abraçar, né? Então, aí tá também a questão de um soft, que seria, no caso, da atitude, né, da pessoa. Ela decide por ela, eu ajudo, mas ela tem que se ajudar, né, no mercado. Fantástico.
Né, fazendo um resumo aí das colocações de vocês, eu fiquei muito feliz com as respostas, porque quebra um grande paradigma de que software é mais importante do que tech. Não, como muito bem colocado pela Beatriz e pelo próprio Wesley, existe sim uma importância do equilíbrio e do desenvolvimento contínuo de ambas as skills, né? Seja ela da parte técnica, seja ela da parte comportamental. Hoje o mercado exige de nós profissionais um desenvolvimento num contexto muito mais amplo, e muito bem colocado pelo Wesley também, o protagonismo, né? Fica cada vez mais para trás a questão de que a empresa, somente a empresa é responsável pelo meu desenvolvimento. Não, eu sou responsável pelas minhas decisões, pelo meu desenvolvimento, pelo meu protagonismo nesse caminho, e isso vai fazer total diferença em eu me tornar um talento ou não dentro desse novo contexto tão exigente, né? E aí, permeando... Oi, pode falar. Eu só queria acrescentar, né, que a gente estava falando sobre o equilíbrio, que é super importante, né? E aí um outro dado aqui que veio numa pesquisa nossa, nessa pesquisa em relação a soft skills e tech skills, né? Que 97% dos recrutadores, eles acreditam que a necessidade crescente de lidar com situações emocionais fazem com que as soft skills ganhem destaque no ambiente de trabalho. E aí, por que eu trouxe esse dado? Porque eu sei que na área logística, a resolução de problemas, de conflitos, aquela coisa dinâmica, afeta muito o emocional das pessoas. Então, é mais uma skill que a gente tem que saber lidar, né? A resolução de problemas de forma rápida, a inteligência emocional. Então, em tempos onde a gente fala tanto de inteligência emocional, né? A gente tem que trabalhar ainda mais essas habilidades, principalmente em áreas tão dinâmicas como a área de logística, transporte. Verdade, verdade. Muito bem colocado. E Beatriz, depois a InfoJobs pode liberar para todos os que estão aqui assistindo, nos acompanhando, esses dados detalhados dessa pesquisa aí que traz aí importantes informações? Com certeza. Eu vou pedir até para o nosso time já colocar aqui no chat o link, e aí quem quiser pode acessar. Perfeito, muito bom. E é isso mesmo, né? Logística é feita de gente, a tecnologia está aí, digitalizando, automatizando os processos, mas a logística é efetivamente feita por pessoas, e essas pessoas têm um diferencial, como você colocou no início da sua fala, que não se compete com as máquinas, com a tecnologia, que realmente é um diferencial nosso de seres humanos. E a gente tem que estar nessa contínuo desenvolvimento. E continuando dentro aí desse nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou começar agora pelo Wesley. Na sua visão, Wesley, quais as principais formações, né, são mais importantes, mais assertivas para o profissional de logística? Hoje a gente sabe que a gente tem viés de formações no âmbito mais formal e tradicional, como também as formações de cursos livres. Qual que é a sua visão aí, como inclusive um profissional da área? Então, eu vou falar a palavra depende, porque depende de qual sub-área dentro da própria logística que você quer segmentar. A logística em si, ela deriva da raiz da administração, basicamente. Só que com a complexidade, só de falar de modais já vai para alguns nichos. Canais de distribuições vai para outros. Se você quer segmentar para o varejo, enfim, por segmentos ou por setores, vão também ter variações. E não vai existir também especializações para cada segmento em si. E com o tempo vai se criando novos cursos, novas instituições vão se modelando. Então, eu falo assim, um exemplo. Você se formou em administração ou você está procurando se graduar na própria graduação em logística. Beleza. O primeiro ponto é decidir se você quer ser algo mais nichado, mais focado, ou algo mais expansivo, que você possa ter um leque maior. E aí eu vou falar vantagens e desvantagens de cada, né? Se você decidir se tornar mais um especialista do que um generalista, você vai ter um salário maior numa área específica e isso vai tender a te trazer
te trazer mais reconhecimento e talvez mais rápido, porque é um segmento só. Vamos supor que você queira ser especialista em transportes. Você graduou ou em administração, ou em gestão e logística, ou algum curso similar, mas especializou. Não, eu quero, sei lá, achei uma pós-graduação ou MBA em engenharia de transportes. Você está seguindo uma forma vertical, reta, para cima, numa sequência. De repente eu fiz administração, e aí eu decidi que eu vou fazer 2 pós. Vou fazer uma em logística, né, que é complementando mais especificamente também o que eu aprendi em administração, mas eu quero ser um profissional mais generalista, né? E até vou falar uma terceira palavra que não é muito usada, que eu vi com um colega meu do LinkedIn e eu achei sensacional para falar aqui. E aí o generalista ele vai o quê? Vai expandir mais para o lado, horizontalmente, vai pegar vários segmentos que se enquadram. O que eu acho, particularmente, é uma opinião minha, que eu acho que é o que se enquadra mais no momento para você se tornar um pouco mais dinâmico. Só que você aí tem 2 questões. Você pode estar muito bem em relação ao salarial também? Sim, depende muito de região, depende do seu cargo, porte de empresa, tudo isso varia muito. Então, por isso que eu não posso cravar aqui, você vai ganhar muito bem na região tal. Não, depende muito e detalhe, quanto mais raro você for, mais valioso você é. É por isso que diamante é mais caro, depois é ouro, prata, bronze, eu coloco essa analogia. Então, se eu sei de algo que muitos outros profissionais não sabem, obviamente eu vou poder me valorizar mais. E se for algo que nenhuma empresa necessita, eu vou ser único naquilo, mas as empresas talvez nem saibam o que é. Eu vou ter que criar uma narrativa para poder vender. Talvez isso demande tempo. Então, o que eu falo é, veja o que o mercado precisa e aquilo que você quer, para você não ser infeliz numa área, se graduando ou fazendo uma formação complementar em algo que não vai fazer sentido para você ou para o mercado. Às vezes você faz o que você quer, mas você não vai se expandir porque não tem na sua região. Então você tem que estar disposto a mudar de local. Ou então é o inverso. Você achou que você queria, está onde você quer, você vai lá e busca. E detalhe, galera, eu sempre falo assim, já vai atrás de empresas que você deseja primeiro, e se você recebeu ou não, você já vai recebendo os feedbacks e use isso como ponto de melhoria. Agora eu vou falar de formações que eu escolhi para fazer até no máximo 2025. Eu estou focando mais em cursos específicos, porque eu vou ter o conhecimento rápido na palma da minha mão para poder já praticar, mas é uma necessidade minha. Então, um exemplo, eu vou falar uma coisa básica. Quem já está graduando e puder fazer em paralelo, já termina a graduação sabendo bem o Excel, porque ele já deixou de ser diferencial faz tempo, ele é básico. Mas na faculdade não se ensina que Excel é tão essencial, pelo menos na época que eu fiz, que faz um tempo já, não falava com essa ênfase. Hoje já virou algo simples. Power BI, que, sei lá, 5 ou 6 anos atrás, que era o boom, e ainda está mais ou menos no boom, já não é tão agregador quanto já foi, pelo menos 2, 3 anos atrás, mas ainda é um diferencial. Supondo que você esteja entre os 5% dos profissionais de logística que domine Power BI. É um diferencial ainda, mas já tem muita gente buscando. Beleza, mas como que eu entro na tecnologia 4.0? Talvez, se você morar num local que é muito distante de grandes empresas, talvez você não vai conseguir utilizar isso agora. Você vai focando naquilo que for mais útil. Então, eu estou focando, por exemplo, nesse momento, em engenharia, métodos Lean, principalmente Six Sigma. São poucos profissionais que eu conheço que já estão no nível Master Black Belt, eu estou indo para o Green agora. É uma das dicas que eu dou para vocês. Vai fazer muita, mas muita diferença. Tanto que nessa gestão de inventários, nenhuma empresa de inventário aplica um modelo chamado Lean Inventory, que é um método que eu criei para fazer a gestão mais enxuta. A tecnologia já é boa, o sistema já é bom. Só que quando você otimiza o processo, estou falando colocando em prática de uma formação específica, para vocês entenderem o quão rápido você pode alavancar. Então, se eu entrei no mercado, que a tecnologia já está me ajudando, quando eu apliquei o método Lean, que é para diversas outras áreas, nessa que nunca foi utilizada, pelo menos que eu não vi por estudos nem nada, é onde está sendo diferencial. É onde eu estou conseguindo fazer uma gestão de inventário de, no máximo, 5 horas em uma rede de farmácias, onde eu estou conseguindo treinar a galera no tempo vago, que, entre aspas, me sobra, que eu fiz sobrar. Então, eu consigo, com o mesmo tempo, fazer muito mais coisas. Vai organizar a gestão de tempo, enfim, vai para aquele soft, hard, tech,
todos os skills necessários. Aí não vou me alongar, assim, quis trazer um exemplo prático do que eu escolhi no momento, e pode ser que daqui a um ano seja obsoleto. Então, não quero cravar regra do que é certo e que é errado, mas se vocês precisarem de dica, tem eu, a Vivi, com certeza a Bia também pode ajudar, e principalmente pelo LinkedIn, galera. LinkedIn é um oceano azul de oportunidades. Eu queria complementar o que o Wesley está dizendo. São super importantes. Acho que em todas as áreas, muitas vezes cursos mais rápidos acabam sendo mais úteis do que uma graduação, né? Na maioria dos casos. Mas eu queria acender um alerta, assim, para quem está ouvindo a gente aqui, porque para vocês terem ideia, na nossa base do InfoJobs, 43% dos profissionais de logística cadastrados, eles só possuem o ensino médio. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque as oportunidades existem muitas vagas, mas as empresas têm reclamado muito sobre a falta de capacitação das pessoas. E aí a gente entra no que a gente estava falando anteriormente, das habilidades técnicas. Então, às vezes, são bons profissionais, mas não têm uma habilidade técnica comprovada. E no momento do processo seletivo, a primeira coisa que a empresa vai olhar, de fato, é o currículo, né? Então, é a habilidade técnica. Então, eu acendo esse alerta aqui para todo mundo da área, porque principalmente em grandes empresas, acho que você, Viviane, e o Wesley podem falar melhor sobre isso, mas principalmente em grandes empresas, as empresas têm sim procurado profissionais que tenham graduação, que tenham cursos de especialização na área, e assim como o Excel, isso deixou de ser um diferencial. Hoje em dia é algo que muitos profissionais têm e vai se destacar o que fizer além disso, e não aquele profissional que vai buscar somente uma graduação, mas que vai se especializar ali na área em que ele quer atuar. Verdade, verdade. Eu acredito também que é outro ponto, que é um equilíbrio da razão, né? Para que eu possa desenvolver minhas hard skills, até puxando um pouquinho da fala do Wesley ali, em conjunto com a sua, a logística e o supply, ele tem um guarda-chuva muito extenso, com várias especialidades ali dentro, onde eu me identifico em algumas ou uma especialidade dentro desse guarda-chuva maior, e aí vai me direcionar se eu vou ser especialista ou generalista, mas o meu desenvolvimento, ele é um conjunto, né, das formações tradicionais, mais as formações de curto prazo, que tem um viés mais prático, que dá uma complementação à base teórica, que geralmente as formações tradicionais têm um sucesso maior. Então, é um conjunto, é uma receita que, bem equilibrada, vai te trazer esse desenvolvimento contínuo, tão falado lifelong learning, que você vai, né? Ou seja, que você vai realmente construindo o seu autodesenvolvimento, seja ele técnico ou comportamental, juntamente com as suas experiências, né? Eu sempre gosto de falar, para quem está iniciando, a importância de um estágio na carreira, porque é uma porta de entrada, tanto no mercado como da experiência, né? Então, também são outras estratégias aí importantes. Mas gostei do seu dado e eu acredito que é uma característica histórica do setor de logística, e que ele vem passando por um momento de disrupção, de mudança, do entendimento dessa importância, que o conhecimento vai me trazer mais senioridade. A senioridade também impacta na faixa salarial, o quanto que você vale. A gente tem que ter o entendimento, qual que é o meu valor de mercado hoje, com tudo que eu agreguei até a data de hoje. Que aí é uma pergunta que eu queria trazer para vocês. Qual que é essa visão de vocês, né? Vocês já começaram a pincelar um pouquinho sobre isso, mas existem faixas salariais principais, alguns parâmetros ou requisitos mais fundamentais nessa formação dessa faixa salarial? Como eu falei, vai depender
da senioridade, do que ele acumulou no seu currículo técnico, no seu, eu falo que a soft skills está muito vinculada à marca que eu deixo registrada por onde eu passo, né? A minha marca ali que eu deixo registrada. Então, como que vocês enxergam isso? Que eu acho que é o ponto foco, né, desse bate-papo que todo mundo deve estar querendo ouvir de vocês, né? Sobre as faixas salariais e a visão de vocês, como isso é construído aí. Vamos começar então pela Beatriz, que estava aqui falando. Eu acho que tem a ver com tudo isso que você falou, né? Mais uma vez, depende da empresa, depende da região, depende da formação do profissional. Quando a gente fala de formação, não é onde a pessoa se formou, mas o quanto de conhecimento ela acumulou e o quanto ela colocou em prática esse conhecimento, né? Então, por isso eu estava falando aqui da importância de ter ou uma graduação, ou um curso de especialização. E quando a gente diz isso é porque hoje em dia a gente tem acesso ao conhecimento de diferentes maneiras, né? Então, acho que também por esse motivo o mercado vem passando por essa disrupção, porque há diferentes maneiras de estudar, o estudo é muito mais acessível, né? Então ele cabe em todos os bolsos, tanto a gente tem a oportunidade de estudar digital e você não precisa diminuir a sua carga horária de trabalho, porque eu sei que isso também é um empecilho para muita gente, e você também, enfim, pode estar presencial para quem tem essa oportunidade. Então, há diversas maneiras de aplicar isso aí que a gente estava falando, que é o lifelong learning, né? Então, é um estudo contínuo. E aí, isso impacta naturalmente na média salarial, né? Então, para vocês terem ideia, eu fiz um levantamento aqui do quanto as empresas têm oferecido nas vagas dentro do InfoJobs. Então, a gente tem salários que vão de 2.000 a 7, 8 mil. Né? Então, eu peguei alguns aqui já citar, depois a gente pode enviar um material para quem tiver interesse, para quem estiver assistindo a gente aqui, a gente pode enviar um material com todos esses dados da área. Então, assistente, a gente tem aqui uma média de R$ 2.024, encarregado R$ 2.800, supervisor R$ 4.100, coordenador R$ 5.200 e gerente R$ 6.900. Lembrando que isso são médias, né? São médias das vagas publicadas no InfoJobs. E aí, mais uma vez, isso varia muito de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com o desafio daquela empresa, o perfil da pessoa, a região. Acho que a região também é um fator que conta bastante nessa média salarial, mas a gente está falando aqui a nível Brasil. Perfeito. Beatriz, como que quem está nos assistindo e ainda não tem cadastro no InfoJobs, como que ele busca esse cadastro? Tem custo? Como que funciona? Não, o InfoJobs é gratuito, tá? Então, quem não tem o currículo pode acessar www.infojobs.com.br e aí cadastre o seu currículo, né? Cadastre o seu CV, pode cadastrar gratuitamente. E aí você consegue buscar as empresas que você tem interesse. Como eu já falei, a gente tem muitas vagas na área de logística, né? O InfoJobs é a ponte entre o candidato e as empresas, né? Então é importante ficar claro isso também. Então lá estão diversas empresas de todo o Brasil. E uma coisa que eu dou de dica também é para você conhecer a empresa, né? Então, a gente tem uma abinha ali no site que chama Avaliações de Empresas. E lá você consegue ver os salários que aquelas empresas oferecem. Então, é um pouquinho do que eu estou falando aqui também. Então, se você que está aqui assistindo a gente está navegando no InfoJobs, já joga o nome dessa empresa que você quer saber qual é a média salarial lá, e aí você vai na aba de salários para entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? E essa parte também é gratuita, aí você consegue ver avaliações dos funcionários, avaliações reais dos funcionários e ex-funcionários da empresa, os salários, os desafios do processo seletivo, que eu acho que isso ajuda a se preparar também, né? Acho que é isso. E mostra interesse, né? Uma vez que eu estou ali buscando entendimento, e eu vou ali para um primeiro contato. Que bacana que a InfoJobs traz isso. Isso eu também não sabia, então fica a dica aí para quem está nos acompanhando. Wesley, qual que é a sua visão aí das faixas salariais? Enfim, o que você tem para compartilhar conosco?
eu vejo muitos profissionais reclamando de que fala assim, primeiro quem é mais jovem, como eu vou ter oportunidade se não me dão oportunidade, tá? E também, beleza, profissionais de ciência, falam assim, ai caramba, mas eu tenho tantos anos de experiência e eu tô ganhando só isso. É igual a Bia falou, cada região vai ter o seu número de oportunidades. E lembra que eu falei que a gente vai ser mais valioso quanto mais raro a gente for, mais valioso enfim. E às vezes você está num local que está saturado também. Ou não, você está num local, vamos falar aí, Cajamar, está bombando, né? Cajamar, São Paulo, sempre tem vaga de logística, muita. Então, é assim, primeiro, profissionais que não têm experiência. Como que eu vou fazer um currículo para ficar atrativo? Beleza, você não tem experiência. Como que você pode gerar experiência? Vou citar 2 currículos que eu fiz ultimamente que jovens conseguiram emprego depois. Assim, primeiro, busque uma experiência. Na igreja, uma moça ela conseguiu fazer uma campanha do agasalho do inverno. Ela utilizou uma espécie de roteirização para ir pegar e coletando na casa de cada fiel um tanto de roupa, sabia mais ou menos o metro cúbico que ia dentro da picape, enfim. Assim, usa isso de case. Você não usou o que você está aprendendo na faculdade, que ela não terminou ainda. Não está usando? Usa isso de case, não vai ser mentira. E pega referência lá, sei lá, seu pastor, padre, enfim. Usa cases. Ou então pede uma oportunidade, vai em busca de estágios. Existem tantas instituições que te encaminham para uma vaga de estágio. No próprio inventário lá, tinha 2 jovens que não tinham oportunidade, nunca trabalharam, dei oportunidade. Aí eu fui orientando, vou te dar a primeira oportunidade, abraça, se tiver dúvida, pergunta, não tenha medo de perguntar, você vai errar, vai acertar e está tudo certo. Se você não estiver bem, eu vou te orientar e vou te dar feedback para ponto de melhorias. Um deles, se fosse por algumas outros gestores, o cara teria sido desligado pelo mau desempenho, mas é por quê? Ele não estava se adaptando. Aí eu falei assim, você vai fazer só isso, eu vou te dar um prazo para você ir se alinhando. Eu peguei literalmente na mãozinha dele, levei lá, falei, faz assim, 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 assim. Desenvolveu. Então, cada pessoa tem uma forma de desenvolver. Talvez muitas empresas não tenham essa visão de pegar na mão e ajudar. Mas você mesmo jovem, peça dica para profissionais sêniores ou plenos, né? Vamos falar sênior, júnior até 5 anos, pleno até 10, e sênior acima de 10. Só que não vamos ficar cravando uma data exata. Às vezes, um profissional lá, igual eu falei, o profissional sênior que está reclamando que não consegue oportunidade, ele ficou 10 anos na mesma função, fazendo a mesma coisa durante 10 anos repetitivamente. Mas onde ele se desenvolveu? Às vezes ele se acomodou numa função, tem sim 10 anos de experiência, mas será que ele é sênior? Ele é sênior na idade de tempo de empresa, mas às vezes ele não desenvolveu nada. Aí às vezes um jovem deste, que talvez, não estou generalizando, está só colocando uma metáfora, às vezes esse rapaz ali, ele pegou e falou, qual curso eu faço? Toma esse, que faz BI. Você vai utilizar para mapear todos os nossos dashboards, ou enfim, gráficos lá. Não, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. O cara vai lá e se desenvolve. Às vezes, um ano desse jovem equivaleu a muito mais tempo, seja juntando tecnologia, experiência, do que alguém que ficou acomodado 5 ou 10 anos na empresa só fazendo uma função. Então, essa questão de gerações foi mudando ao longo do tempo. Isso também facilita ou dificulta a própria entrada, ou até mesmo a questão do ganho financeiro dos profissionais, porque são várias culturas e às vezes a gente como profissional acaba pegando achados aqui, sabe? Tipo, conhecimentos do boca a boca mesmo. Então, o que eu falo? Tem um mentor em cada área da sua vida que possa te orientar, mas não acate sempre vai em busca da sua própria verdade. Busque conhecimento a respeito do que aquele profissional diz, referências, cursos, se atualiza. Tem várias formas de se atualizar. E em relação ao salário, igual eu falei, olha pela região. Às vezes não tem uma oportunidade na sua região. Vai em busca, se disponibilize, às vezes até ganhar menos para ganhar mais experiência do que a empresa anterior. Toda hora você vai ter que rever sua estratégia. Tem profissional que vai ter que se rebaixar para ganhar mais experiência, talvez uma empresa de menor porte que se desenvolva muito mais, ou não, está na hora de você se desbravar
ir buscar uma empresa grande e ela vai te contratar, talvez o seu perfil seja mais para ela, você desenvolva mais. Então, de novo, não quero cravar o certo e errado. Reveja a sua estratégia. Sua cidade está defasada em relação a vagas da área de logística, você vai ter que ver se você quer continuar na área de logística e partir para outra cidade, onde tem a demanda, e também sem contar as questões de hoje trabalho híbrido, né? Só que você vai ter que se capacitar. Eu tenho autodisciplina para eu fazer a minha autogestão e eu conseguir entregar a demanda online, que só porque ninguém está vendo, não quer dizer que eu não tenho que fazer nada, né? Você vai ter suas demandas. E se adaptar. Então, eu falo que o profissional que não se adaptar vai ter muita dificuldade. Então, a maior parte... Eu vou falar de um cliente meu, ele era do Ceará, ele estava, acho que 1 ano mais ou menos desempregado, e eu falei assim, olha, se você se disponibilizar a mudar de estado, você é muito bom no que você faz. Coincidentemente, ele pegou um CD aqui perto de Maringá, que é Ivaiporã, ele está gerenciando esse CD, e ele, lá na região dele, que era no Ceará, não tinha espaço. Aqui ele está ganhando mais de 15 mil gerenciando esse CD, mudou toda a estratégia, lógico, tem desgaste, mudança, mas é no pain, no gain, né? Às vezes você tem que abrir mão de uma coisa para ganhar outra e estar disposto no que você está decidido a encarar. Então, se isso é válido, eu não sou o dono da verdade, mas eu me coloco à disposição, eu gosto, e principalmente entregar aquilo que eu não tive quando eu comecei na carreira. E tem experiências que pode ser só para mim, mas se servir para 1, 2, 3, até 10 pessoas que seja, já está válido. Então, não crave sim como uma verdade absoluta, mas como cases de sucesso ou de insucesso que podem dar ou não um errado e adequar com a carreira de vocês. Então, é assim que eu aconselho a vocês ir em busca, igual a Bia falou, já se cadastra na InfoJobs, utiliza muito o LinkedIn, currículo ainda é muito útil. Atualiza seu perfil do LinkedIn, seu currículo e se adapte às plataformas. Provavelmente no InfoJobs também vai ter, provavelmente tem uma tecnologia lá que faz a leitura do currículo. Então, se você não tiver um currículo muito bem adaptado, e também, ele tanto em Word quanto PDF, e aconselho mandar em PDF, você também vai ter outros diferenciais que o profissional que está enviando só em Word, ele vai ter desvantagem. Então, são algumas dicas assim que às vezes são detalhes, mas faz muita diferença. E aí eu queria até ouvir a opinião da Bia, que é da área de recrutamento e quando sobre tudo isso. Quando a gente fala dessa adaptabilidade, que é tão importante, né, em todas as áreas, eu sempre dou o exemplo daquela pergunta que os recrutadores sempre fazem, né, que é como você se vê daqui a 5 anos? Então, a gente precisa ter essa resposta na ponta da língua, a gente precisa pensar, eu sei que 5 anos, para muita gente, nossa, daqui 5 anos eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, como que eu vou pensar daqui 5 anos? Mas a gente tem que ter uma ideia do que a gente quer para o futuro, para que a gente entenda onde a gente pode abrir mão, né? Então, por exemplo, se eu tenho a oportunidade, se eu desejo, se eu posso me mudar de estado, se eu posso ganhar um pouco menos, dar um passinho para trás para que eu possa dar 2 para frente, né? Então, é muito importante ter essa previsibilidade, é claro que as coisas mudam a todo momento, mas você entender onde você quer chegar na sua carreira, né? Para que aí sim você consiga decidir esses passos, e aí entre essa questão de salário, de o quanto o salário é mais importante para você do que o caminho que você quer percorrer, né? Porque às vezes acontece isso de entrar numa oportunidade que você vai ganhar um pouco menos, mas que você vai ter uma ascensão rápida naquela empresa, se você tiver um bom desempenho. Isso acontece também. A gente não está falando, tá, pessoal, para que vocês baixem o nível salarial de vocês, para que vocês vão para qualquer oportunidade que vocês virem. Não é isso, não é essa a intenção, mas que para que possa avaliar todos os cenários, né? Isso, acho que ter uma boa estratégia, um bom foco, fazer uma boa leitura do contexto, faz com que a gente tenha tomadas de decisões mais assertivas, né, dentro de cada situação. Excelente colocações, e olha, inclusive, reforço aqui a quem está nos acompanhando, InfoJobs vai liberar todo esse material de pesquisa, qual está sendo citado aqui para vocês. O Wesley também vai sortear uma mentoria em grupo, né, que componha de 3 a 10 pessoas, né? Essa mentoria aí focada
nas especialidades que hoje ele entrega aí com excelência ao mercado de análise de currículo, carreira e LinkedIn. E a Log School que são 3 pilares importantes, né, o elo de profissionais e empresas representados pela InfoJobs, o Wesley como um mentor, de carreira focado na área de logística, com toda a sua bagagem de experiência, e eu aqui representando a área de conhecimento, né, eu sou uma amante da educação, eu acredito que a educação transforma e transforma a performance das operações logísticas. A Log School também, fiquem atentos aí, fará sorteios de acesso aos cursos que têm total foco na prática e no aprendizado pela experiência. Então, fiquem atentos aí à comunicação no chat, para quem está nos acompanhando. Seguindo aqui o nosso bate-papo, muito foi falado, Wesley e Beatriz, sobre redes sociais, foi citado inclusive o LinkedIn. Eu queria saber, na opinião de vocês, e aí eu gostaria de começar aqui pelo Wesley, qual que é o papel verdadeiro dentro do contexto de logística das redes, né, digitais, no quesito de autoridade desse profissional, de visibilidade, de competitividade, né, do profissional diante desse mercado tão desafiador, aqui no contexto brasileiro? Me conta um pouquinho sua opinião e depois a gente passa para a Beatriz trazer essa opinião e essa visão técnica dela também. Eu vou falar sobre 2 âmbitos, um do profissional por profissional e o cara que já tem uma certa influência. Independente se você já é influente ou não, eu vou falar uma estratégia que eu utilizo, eu acho que eu não falei isso em nenhum lugar, eu até vou falar aqui. Se vocês olharem a foto do meu perfil do LinkedIn, se vocês olharem a minha foto do Instagram, a do meu WhatsApp, enfim, praticamente todas as redes sociais, a minha foto é padrão. Eu uso o meu nome é Wesley Naito Mendel. Wesley é o nome, Naito, parte japonesa, e Mendel, a parte italiana. Eu tenho 2 sobrenomes, meio que vamos dizer raro, de achar um Naito e um Mendel. Mas eu decidi usar o Naito, mais voltado da parte japonesa, porque, ao meu ver, o lado japonês meu traz mais autoridade. Porque o pessoal fala, pô, japonês, o cara já sabe montar e desmontar o computador, já aquele preconceito do cara saber tudo, né? Então, assim, eu utilizo o nome básico, Wesley Naito, em todas as redes sociais, para que eu seja mais fácil ser buscado, e coloco o nome da empresa, que é o Log SM, e coloco a mesma foto padrão, para que fique fácil para mim, que é importante, os trabalhos que eu desenvolvo, expor minha imagem. Mas se você é profissional, não estou falando para você ficar bitolado e fazer isso com todas as suas redes e fazer uma gestão gigantesca, não. Mas manter um padrão, pelo menos seu currículo e seu LinkedIn bem alinhados, e como você se porta nas redes sociais. Quando você sai de uma empresa para outra, por lei, a sua empresa anterior não pode falar mal de você. Não pode. Porém, você mesmo vai dizer muito de você no Facebook. Beleza, você fora da empresa é uma coisa, você dentro da empresa é outra. Mas, quer queira, quer não, se eu puder evitar me expor negativamente para não ser pré-julgado, para que eu vou me expor? É a primeira dica. Então, e qual que é a gestão da minha imagem pessoal que eu quero passar? Eu quero gerar autoridade? Eu quero, sei lá, ser um cara estudioso? Não sei qual que é a sua estratégia. Mas quem é você? E outra, se você quer ser genuíno, beleza, eu sou um cara mesmo de balada, beleza, não vai impactar no meu trabalho, beleza, só que se tem coisas que você sabe que vai gerar preconceito e você puder evitar, evite. É um desgaste a menos que você vai ter. É a gestão da sua imagem e da sua carreira. Isso aí já está alinhado, beleza, concurso, isso é tudo coisa extra, divulga lá um certificado que é muito importante, o pessoal fala, pô, o cara, no final de semana, não estou falando para você habituar todo final de semana ficar só estudando e trabalhando, não, mas você viu que tem alguma coisa que vai dar um diferencial, destaca. Às vezes a pessoa vai pedir uma referência. E outra, networking. Primeiramente, antes até mesmo do currículo do LinkedIn, o networking.
Quantas vezes você já me ouviu falar assim, o peixe do fulano de tal, que é a gíria, né, que o pessoal usa, o peixe conseguiu trampo rápido. Às vezes é o networking. Talvez ele seja um profissional não tão bom quanto você é, mas ele criou outras habilidades. E essas habilidades da comunicação, persuasão, ajudou ele a se colocar. Agora, se você puder juntar pitacos de cada coisa e juntar isso para a sua gestão de carreira, da sua própria imagem pessoal e profissional, que eu não consigo me desvincular do Wesley, da família, do futebol e do trampo. Entendeu? É lógico que eu vou ficar mais descontraído no futebol e vou ser muito mais profissional dentro do âmbito de trabalho. Mas eu passo a imagem genuína e não quero agradar todo mundo. Se posicione da forma que você considera ser correto. Peço opinião, igual eu falei sempre, eu tenho mentores em várias áreas, mesmo já tendo uma carreira bacana. Porque eu me considero que sempre, independente do nível que você estiver, você não é tão pequeno a ponto de não ter o que ensinar e nem tão grande a ponto de não ter mais o que aprender. Eu sempre vou estar tendo que aprender. Então, tenha pessoas acima de você, independente da área, e peça dicas. Mas você mesmo capta, tenha seu posicionamento, digamos assim, para decidir aquilo que você quer e saber gerir sua carreira. E eu já vi profissionais excelentes que, por preconceito até mesmo da empresa em relação à balada, enfim, que para mim o cara era muito bom no trabalho, mas que prejudicou. Então, se você sinalizar e puder evitar, evite. Agora, se você puder também padronizar essa questão e fazer sua própria venda, igual que a gente vai falar mais para frente do social selling do LinkedIn, isso significa painel de vendas sociais, social selling index. Nada mais é do que como você se vende. O LinkedIn mensura isso, do que ele deduz que é importante. Então, ele vai te jogar para mais pessoas. Também a gestão da carreira e posicionamento. Então, essas são algumas dicas que eu dou em relação aí, se você é influenciador, a sua responsabilidade é maior ainda. Porque tem pessoas que têm expectativas acima de você. Aí, detalhe, eu quero entregar essas expectativas ou eu quero viver uma vida normal? E beleza, se eu já influencio independente do que eu quero ou deixo de entregar para as pessoas, qual que é a minha responsabilidade do que eu estou indicando para elas? Enfim, é isso que eu tinha para falar. Beatriz, sua visão. Eu acho que as redes sociais, primeiro, são muito delicadas, né? Então, quando a gente trata de assuntos profissionais, então principalmente no LinkedIn, a gente tem sim que tomar cuidado com as nossas redes sociais, na forma como a gente se posiciona. É claro que nós temos nossas opiniões pessoais e a gente tem que encontrar empresas onde nós nos sentimos respeitados, né? Acima de tudo, em relação às nossas opiniões pessoais. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado pela visibilidade, principalmente em rede social como o LinkedIn, onde a entrega das nossas interações é muito expansiva, né? Então, você interage com alguma coisa, o seu LinkedIn inteiro está vendo que você interagiu, recrutadores estão vendo que você interagiu com aquilo e tem todo um histórico ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, usar, sim, redes sociais ao nosso favor, são excelentes canais para encontrar oportunidades, para fazer networking. Então, elas são essenciais, mas tem que saber usá-las, né? Porque ele pode ter o efeito contrário também, uma vez que você não trabalha esse marketing pessoal, que era o que o Wesley estava falando, né? Então, quando a gente fala de marketing pessoal, não é necessariamente você criar conteúdo ali, você se tornar um criador de conteúdo, mas a forma como você se posiciona nessas redes sociais, né? Polêmicas, E aí, né? muito importante é que você coloque também, acho que o Wesley vai falar mais sobre isso, mas que o seu perfil realmente esteja completo, porque não adianta você ter uma rede social como o LinkedIn, por exemplo, e você não interage. Se você está numa busca por uma oportunidade, se você quer entrar no mercado de trabalho, ou se você quer fazer uma transição de carreira ou mudar de emprego, não adianta você não usar todas as ferramentas que as redes sociais nos proporcionam, né? Eu, como pessoa do InfoJobs, né? Eu poderia falar muito mais sobre o InfoJobs do que sobre o LinkedIn, né? Porque, de fato, a gente acaba tendo, ainda que indiretamente, uma concorrência. Mas, na verdade, as nossas vagas também vão para o LinkedIn.
né? Então, muitas das empresas que publicam no InfoJobs escolhem lá publicar dentro do InfoJobs, escolhem publicar no LinkedIn também. Então, por isso que eu falo que é um canal que ele tem que estar bem preenchido, que ele tem que ser aproveitado, porque existem oportunidades. Aí, mais uma vez, é mais uma forma de você colocar o seu marketing pessoal ali para jogo. Isso mesmo. Eu acredito, resumidamente, resumindo, né, a fala de vocês, gente, cuidar da sua marca, né? A minha marca é Viviane Pimenta, o mercado me conhece como Viviane Pimenta. Qual que é a minha estratégia, né? Como eu quero ser vista, né? Não pode existir uma distância entre como eu quero ser vista de forma genuína e o que realmente as minhas ações, né? Elas têm que estar tudo dentro de um mesmo contexto para que o mercado realmente identifique ali por meio do InfoJobs, por meio do LinkedIn ou qualquer outra rede social, né? É o contexto de saber onde você quer chegar, qual a sua estratégia para potencializar o que você tem de bom dentro desse contexto que faz parte, né? O contexto digital. Bacana. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o Wesley ele tocou num ponto importante aí no final da fala dele, do SSI dentro do LinkedIn. Wesley, traz para a gente o que seria né, o SSI, acho que é um ponto pouco explorado e conhecido. Então, traga para quem está nos assistindo um pouquinho da explicação do que seria isso e como isso nos ajuda. Tá. SSI é o Social Selling Index. Traduzindo para o português, fica Painel de Vendas Sociais. Inclusive, eu comprei um livro que lhe explica bem isso. Se eu não me engano, é de 70 que começaram a utilizar o Social Selling, mas vamos falar que é o próprio networking, né? Foi criado uma metodologia de como você utilizar ao máximo. Estou falando assim só do social selling antes de entrar no LinkedIn para entrar no contexto, onde você usava literalmente o seu network no tempo vago para gerar negócios ao longo do tempo. Igual eu falei, eu não consigo separar o Wesley do LinkedIn, do futebol, lógico, tem os momentos de descontração, mas de repente você está num churrasco e alguém acaba falando de trabalho, né? Surgiu uma oportunidade numa consultoria, igual eu peguei, esse trabalho que eu peguei para fazer gestão de inventários, eu acreditava que ele ia agregar, depois que fizesse consultoria, ia entrar um inventário. Está sendo o inverso. Mas é um network que eu fiz 3 anos atrás. Aí eu fui estudando várias empresas até definir qual que eu queria trabalhar, e por relacionamento e conhecer também o lado pessoal do diretor, isso acabou me ajudando, mas foi um relacionamento criado lá atrás. E no LinkedIn, eu gosto de falar assim, você está sendo interessante ou só interesseiro? Será que é só na hora que eu estou desempregado ou buscando negócios que eu estou entrando em contato com as pessoas? Ou genuinamente eu estou ajudando? Então, lá em 2014, quando eu criei grupos de networking no WhatsApp, no LinkedIn, fui expandindo, no momento que eu era, sei lá, júnior, pleno, enfim, que eu estava buscando conhecimento para mim, mas querendo ou não, outras pessoas começaram a se agregar. Então, vinha a demanda tanto de lá para cá, quanto daqui para lá, equilibrando isso. E aí, o que acontece? Quando você vai criando uma certa autoridade, às vezes as pessoas vão pedir ajuda, que é normal, e nem sempre você está disponível pela demanda, trabalho e tudo. E nem sempre é porque você é arrogante. Às vezes é demanda de tempo mesmo, número de mensagens. Então, às vezes eu utilizo principalmente o LinkedIn, né? Que no Social Selling Index, painel de vendas sociais, linkando com essa vida pessoal e profissional, ele joga 4 campos. Depois que eu faço o currículo da pessoa e o perfil do LinkedIn, que os dois estão correlatos, o currículo que eu costumo lá, o pessoal apelidou de currículo 4K digital, porque tem links clicáveis, imagens e tudo mais, ele fica simples, mas porém também bem objetivo. E eu deixo alguns links para quê? Quando eu entrar numa plataforma igual da InfoJobs ou do LinkedIn, ele reconheça e possa
vir essas informações de empresas que você trabalhou, talvez isso te auxilie. Então, beleza, ó, o mesmo padrão do que é o LinkedIn, coloca no currículo, lá, nome, não precisa colocar o endereço inteiro, né? Você coloca lá, no máximo, cidade, bairro, estado, um exemplo. Não precisa colocar CEP, rua, próximo de... Enfim, você tem que deixar o seu currículo simples. Mesma coisa o LinkedIn, mas não quer dizer que você vai deixar ele um LinkedIn pobre. Você vai trabalhar com palavras-chave que... Um exemplo, muitas pessoas colocam lá na descrição, em busca de recolocação. Quem que está buscando o profissional em busca de recolocação? Ninguém. Eu estou buscando a Bia, que é recrutadora, ou que ela é uma headhunter, ou que ela busca parcerias. Eu quero a Viviane, que ela é professora, consultora, palestrante. Eu quero o Wesley Knight, que ele é mentor, consultor, gestor de logística e supply chain. Então, viu que eu estou buscando a nomenclatura, o segmento da pessoa? Quais são as palavras-chave que eu tenho que colocar no meu perfil inteiro e no meu currículo inteiro, de forma resumida, prática e objetiva? E dentro de cada vaga, cada especificação, eu faço 4 pilares, que é a base do 5W2H, mas é só 4, né? O que eu faço? Como eu faço? Por que eu faço? E, principalmente, qual é o resultado gerado? Porque eu, como recrutador, ou como empresa que seja, eu quero ser o mais objetivo possível, porque eu vou olhar quantos currículos. Às vezes eu olho em 6 segundos, 30 segundos, eu já vou pré-julgar. Às vezes o currículo é bom, mas está uma bíblia escrita lá. Eu não vou ler todos, porque por questão de tempo e tudo. Mas mesmo assim, na plataforma deixa resumido e bem organizado e separado. Não estou falando para você aprender programação para se adaptar 100%, porque cada plataforma tem um padrão, geralmente. Mas você já tendo um pré-padrão já te ajuda e muito. E esse Social Selling Index, por que eu estou fazendo essa maratona toda? Para vocês entenderem o contexto de quão importante é. Ele vai jogar 4 cenários. O primeiro, quão completo é o meu perfil? Todos, cada pilar vale 25 pontos. Se você tiver pelo menos 60 pontos no geral, considere-se ok. Não fique abetolado no número. Olhe lá em cima que no seu setor vai ter um percentual e na sua rede vai ter um percentual. Quanto mais próximo de 1%, melhor. Pontuação, quanto mais próximo de 100, melhor. Estando no nível 70, você está num padrão e já vai ultrapassar muita gente na rede social. Se hoje, no LinkedIn, eu estou top 1, o que significa? Que dos 830 milhões de usuários, apenas 1% no setor, que é logística e supply chain, e apenas 1% na rede, que é a rede como um todo, meu setor da Bia, da Vivian, de todos os setores, LinkedIn global, apenas 1% dos 830 milhões tem o perfil igual ou melhor. Você utilizando o seu currículo, seu LinkedIn, com essas palavras-chave, com todos esses critérios de avaliação, tanto das plataformas quanto do próprio LinkedIn, o primeiro campo completo, que é para você ter o perfil campeão, e só ser campeão não é básico ser campeão hoje. Você tem que ter ele completo, com palavras-chave, ele vai te dar uma pontuação lá em cima. Então, um dos 25 pontos que você pode tirar do primeiro índice, que é de estabelecer sua marca profissional, e olha que eu estou falando de novo, de marca profissional, de 0 a 25, quantos pontos vou ter? Beleza, tirei 10 lá, sei lá. O segundo, gerar insights. Será que, de novo, estou sendo interessante ou interesseiro? Será que eu só extraio do que o LinkedIn ou outras redes têm, ou eu também estou entregando algo? E é lógico, tem profissional que ele é mais retraído, ele não quer se expor, está tudo certo. Mas você tem outras formas de se interagir. Dá uma felicitação para quando alguém está tendo um cargo novo, e só faça isso se você sentir bem também. Não estou falando para você ficar bitolado, nossa, tem que todo dia olhar quem está fazendo aniversário, quem está tendo uma promoção, uma premiação, não. Mas se você conseguir, é essa a mensuração que o LinkedIn te dá. Então, estou te falando, você decide se você quer fazer ou não, mas que o LinkedIn vai te favorecer ou não em relação ao que você faz na rede, são alguns desses critérios. Mensagens, né? Então assim, tá na mão. E aí o terceiro pilar lá, que é o quanto você compartilha conteúdo, parece com esse outro da comunicação, mas um é de quanto você interage e o outro de quanto você compartilha. E o último, ele é o que eu considero mais fácil de você completar os 25 pontos de cada um desses quarters, né? Que é 1 quarter, 2, 3, 4.
que é gerar relacionamentos. Então, todo domingo, categoricamente, eu decido qual segmento que eu quero adicionar e assim, eu adiciono sempre, eu gosto de usar esses 4 pilares. Uma semana eu adiciono só acadêmicos, na outra só professores, na outra só diretores e na outra gestores do nível de supervisor, coordenador, gerente, head ou diretor, por exemplo. E aí também tem uma vez a cada 3 meses eu adiciono mais C-levels. Aqueles que o network realmente vai ser genuíno, que eu possa criar uma rede de relacionamento de qualidade, que eu possa entregar algo e que essas pessoas também possam me agregar. Aí eu vou oferecer meu produto e serviço, ou você profissional, vai oferecer o que você tem para entregar para essa empresa, no caso, estiver buscando vaga, correlato com o que você quer, com o que você pode entregar no momento, e já se preparando possibilidades. Então, nessa cadeia de relacionamento que eu gerei, eu vou desde o acadêmico, que ele vai ser alguém algum dia, não estou falando que os outros não são, enfim, estou só citando um exemplo aqui, todo mundo é alguém. Mas os professores que também vão influenciar outros alunos, diretores que já vão poder me ajudar ou precisam de alguma das soluções que eu introduzo ao mercado, e dentro das várias áreas de atuação, eu consigo ter nichos e subnichos dentro do que eu posso oferecer. E você, sendo empregador, sendo profissional, sendo headhunter, estando em busca de recolocação, você tendo o seu SSI bem alinhado com o propósito que você desejou ter, com certeza você vai ter resultado. E não habitola em número, habitola em resultado. O resultado vai falar mais do que o número. Senão você fica louco, você fica todas as redes sociais. Nossa, quero ter 1000 curtidas em tudo. Você não vai viver. Verdade. Então, é resultado. E viver a vida. Fantástico. Excelente aí colocação. E aí agora eu vou convidar então a Beatriz para trazer o seu recado final, né? O bate-papo ele tá fantástico, mas a gente chega ao final aqui desse contexto, e eu convido então Beatriz para deixar um recado rápido, focado, ou enfim, que ela entenda que é importante deixar nessa mensagem enquanto Beatriz, enquanto InfoJobs, para que a gente possa caminhar aí para o encerramento desse painel. Legal. Tá muito bom o bate-papo, estou aprendendo muito aqui também. Que bom, obrigada pelo convite novamente. Eu queria só acrescentar, assim, que muito do que o Wesley está falando em relação à palavra-chave, em deixar o seu perfil completo, também funciona para o InfoJobs, tá? Também funciona para sites de recrutamento. Eu vejo muita gente dizendo, nossa, eu não sou chamado para entrevista em tal site, não só no InfoJobs, né? E aí, quando a gente vai avaliar o perfil dessa pessoa, ela não tem um perfil completo. E o que acontece? A gente está falando de tecnologia, gente. Os sites de recrutamento, né, como o InfoJobs, por exemplo, quando as empresas publicam uma vaga lá, muitas vezes elas vão fazer uma triagem inicial automática do seu currículo. Então, o seu currículo precisa estar completo, tanto o seu currículo em PDF, quando você sobe lá no nosso site, como também todos os dados preenchidos, com palavras-chave também, que transpareça o que você fez nas suas outras oportunidades. Porque senão você não vai chegar nem à fase da entrevista, né? Então, a fase que você vai ter a oportunidade de se apresentar, de apresentar o que a gente falou lá no começo, as suas soft skills, você não vai conseguir chegar nem nessa parte. Então, é super importante um perfil completo, tá? Atualizar ali o alerta de vagas, não sei se eu comentei aqui no comecinho, mas a gente tem uma parte que chama minhas alertas de vagas dentro do site, que você consegue colocar exatamente o tipo de vaga que você deseja receber no seu e-mail. Então, você coloca a periodicidade e essas vagas chegam em primeira mão ali para você. É uma forma de sair na frente também, porque quanto antes você se inscreve em uma vaga que acabou de ser publicada, mais chances tem daquele recrutador ver o seu perfil, né? E te chamar para um bate-papo, para uma entrevista. Então, você já está um passo à frente. E o que eu queria trazer também, eu tinha colocado aqui uma quantidade de empresas, as empresas que mais contratam na área de logística, tá? Dentro do InfoJobs.
Para vocês terem ideia, as vagas do ano passado na área de logística para esse ano, né, de 2020 para 2021, cresceram mais de 20%. E as empresas que mais estão contratando é a Deco, RBI Informática, D-Group, B2W, Grupo Big, Açaí, Carrefour, enfim, os supermercados que a gente conhece, Telha Norte. Então, acho que o time vai deixar aqui no bate-papo um link que vai direto para as vagas na área de logística, tá? Então, quem não tem cadastro, já cadastra e se inscreve aí nas vagas, e quem já tem, atualiza o cadastro, deixa todas essas informações atualizadas. E eu acho que é isso. O InfoJobs também tem muito conteúdo, muitas vagas que a gente publica nas nossas redes sociais. Então, quem puder seguir InfoJobs BR no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. E quem quiser me adicionar também, Beatriz Antunes. E é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu amei estar aqui. Obrigada, Viviane. Obrigada, Wesley. Bacana. Obrigada a você, Beatriz, pelas contribuições, pelos dados, né, que aqui trouxe e que vai disponibilizar para quem está nos assistindo. Wesley, qual que seria a sua frase final aí para os participantes? Uma frase bem objetiva. Invista em você. Se você não tem condição, tem muito curso gratuito por aí, tem muito. Tem muito conteúdo gratuito, tem pessoas experientes na rede, faça network principalmente. Vai lá no InfoJobs, se cadastre. Mas, de novo, prepara seu currículo, prepara seu LinkedIn, deixa ele preparado para todas as plataformas, inclusive a própria InfoJobs, o LinkedIn, poder te receber, igual ela complementou tudo que a gente falou aqui, de palavras-chave, né? Então, invista em você. Que eu noto que, infelizmente, principalmente profissionais de logística, a gente reclama muito de muitas coisas, mas a gente, igual a Bia mesmo falou, a maioria dos profissionais está no ensino médio, se não me engano, era ensino médio, né, Bia? Você tinha comentado? Só a formação ensino médio, isso. Então, como que eu vou querer ter um resultado diferente se eu estou fazendo a mesma coisa que outros profissionais vêm fazendo ao longo dos anos? Então, começa agora. Beleza, não tem condição agora, estou ganhando pouco, ou não tenho emprego. Gratuito. Conseguir um trampo, invista que seja 10%. Quem sabe esses 10% reverta em algum conhecimento tão top para o nível que você está no momento, que já te leva para outro patamar. Aí, de repente, 30% não faça mais falta nesse segundo patamar e por aí vai. Então, assim, o que eu posso me colocar à disposição? Para empresas, precisar de consultoria, até mentoria de gestão, enfim. Meu nome é Wesley Knight. Se colocar Wesley Knight Log SM, é fácil de achar em qualquer rede social, no Google mesmo, e fiz propaganda do Google. Desculpa, Vivi. Enfim, e também, se você é profissional, precisar de currículo, LinkedIn, alguma dica, mentoria, manda também caixinha do Instagram direto, eu estou respondendo a galera, eu gosto de ajudar porque eu quero entregar aquilo que eu não tive no começo da minha carreira, o que eu puder fazer, amém, e é lógico, tem a demanda do tempo, que às vezes é escassa e tudo, mas eu nunca deixo ninguém no vácuo. Então, Vivi, eu agradeço muito o convite, é uma honra Obrigada estar aqui a na você. Conference, que para mim é uma das melhores tipos de eventos de logística online. Bia, prazer estar te conhecendo aqui, foi maravilhoso o que você compartilhou, vai muito de frente com o que eu venho trabalhando nessa área de, entre aspas, RH para logística. E é isso, galera, me coloco à disposição, que precisar, só chamar, Vivi, se quiser até meu WhatsApp pode compartilhar com a galera aí, eu vou sortear também a mentoria lá, decidir se é 3 ou 10 pessoas, fica à disposição aí da Log Conference. Fantástico, gente. Isso, fantástico, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Então, fiquem atentos aí ao envio do material da InfoJobs. Nossa gratidão aí pelo apoio, pelo tempo, pela própria Beatriz, que aqui representa essa grande instituição. Obrigada pelo Wesley, né, que está aqui representando enquanto um influencer da área, e a Log SM, que também vai aí ter um sorteio de uma mentoria em grupo, e a todo o time da Log Conference que faz esse evento acontecer, junto com os apoiadores, os patrocinadores, e a Log School, né, que eu aqui represento enquanto CEO, e que também vai disponibilizar aí sorteios de cursos focados em hard e soft skills
para o mercado de logística. Gente, muito obrigada. A gente, então, encerra esse painel que deixa uma vontade de continuidade, de bis, e que novas oportunidades a gente possa se encontrar. Um grande abraço. É tão bom ter aquela pausa para o café. Finalmente, o software de logística fácil de usar e com automações inteligentes. O software da Fretify oferece tudo o que você precisa ter para uma gestão de transporte eficiente, organizada e automatizada. Automatize a cotação de fretes, alertas de entregas que irão atrasar, cálculo da cubagem. Automatize todos os seus processos com um software desenvolvido por quem entende de logística. Através do painel Kanban digital, a Fretify é um software super fácil de utilizar. E temos o melhor sistema de tracking de ponta a ponta do mercado. O nosso propósito é facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 2.850 profissionais utilizam o Fretify. Junte-se a nós e solicite uma demonstração.